E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de setembro de 2020, o dia em que Deus escolheu para te tirar desse vale. Amém? Receba essa palavra na sua vida. Você que está chegando aqui, chega curtindo, compartilhando, chegue comentando, sejam todos bem-vindos. Para você que está no IGTV, curta, compartilhe, comente. Para você que está no YouTube, se inscreva no canal, acione o sino de notificações, curta, compartilhe no seu WhatsApp. Deus vai trazer uma palavra aqui do coração dele para o seu coração. Hoje é a data em que Deus escolheu para tirar você desse vale. Nós vamos falar sobre Ezequiel 37, amém? Ezequiel 37. E nós vamos falar sobre vale. Vale é o lugar do despertar da consciência. Amém? Então vocês que estão chegando na live, chega curtindo, tá aqui ó, o coraçãozinho. Segura o botão aí do coração. E vocês que estão chegando aqui, compartilhe essa live também. E nós já vamos começar, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Gosto muito desse hino aqui, Rompendo em Fé. Vou parar ele aqui, colocar um pouco do fundo musical e depois nós vamos voltar com ele ao final, tá bom? É isso aí. Então hoje vai ser um dia muito incrível, muito abençoador. Hoje é a data em que Deus escolheu para tirar você desse vale. Hoje é a data em que Deus libera uma palavra sobre a sua vida para que este vale seja somente um local, um lugar de passagem. Então nós vamos falar sobre isso, mas desde já, aqui o símbolo do nosso, que vai ficar gravado aqui no YouTube e no IGTV, o símbolo é um V bem grande, porque de vale, é uma forquilha. Aqui está o topo, onde Deus quer que estejamos, e aqui embaixo, ó, aqui é o local onde muitas vezes nós estamos. Ou seja, o fundo do vale muitas vezes simboliza para muitas pessoas o fundo do poço. E eu falo isso daqui, eu sinto a presença de Deus. Então eu quero que você receba, sabe, unção sobre a tua vida. Eu quero que você receba essa energia, sabe, esse algo tremendo que tem aqui de Deus para a sua vida. Então eu quero que você fique conectado. Vai ser uma jornada de aprendizado hoje dentro de Ezequiel capítulo 37. Mas nós vamos entender o porquê, o como, sabe, de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, dando início aqui hoje, nós vamos fazer a leitura aqui de Ezequiel capítulo 37. Tá tudo certo aqui, ok? E olha que interessante isso daqui. Ezequiel capítulo 37, o verso 1, que ele fala assim, ó. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Olha que incrível isso daqui. Então vamos lá. Eu não vou fazer a leitura de tudo porque eu quero ir lendo, eu quero abrir parênteses, eu quero navegar aqui com vocês. E até o final eu quero liberar uma palavra aqui que vai te tirar desse vale. Vamos identificar, em primeiro lugar, onde você está, tá? Entenda assim, ó, vale, deserto, tá? São lugares onde Deus nos leva muitas vezes. Por que Deus nos leva? Está escrito ali, ó. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale. Olha isso. Lá em Mateus 4, preste bem atenção. Lá em Mateus 4, capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Lá no povo do Egito, quando sai do Egito, aquele povo que Moisés lidera, o povo de Israel, Deus tira aquele povo do Egito e leva aquele povo para o deserto, o Espírito de Deus. Então aqui não é diferente com Ezequiel. O Espírito leva ele para o vale. Mas Daniel, por quê? Então tá, deserto nós já falamos aqui, tem a última live aí, se não me engano, tem um IGTV e tem um vídeo no YouTube, tem a live, tem um vídeo normal e tem a live que nós falamos sobre isso. Então aqui vamos focar hoje no vale. Por quê, Daniel? Porque vale é o local, o lugar, melhor dizendo, do despertar da consciência. Todas as vezes
todas as vezes que não é gerada uma consciência em você, que não desperta a sua consciência para algo que Deus quer na sua vida, ele te leva para o vale. Preste bem atenção, vale, deserto não é lugar de punição. Por que não é lugar de punição? Somente um pai, uma mãe má pune um filho. Todo pai e mãe que ama um filho não pune. Corrige, educa, ensina, e assim é o nosso Deus. Assim é o Deus que nós servimos. Então, quando Deus pega uma pessoa e coloca esta pessoa dentro de um vale, qual é o objetivo? Primeiro lugar, despertar a consciência. Consciência, reflexão, introspecção e fé. Tá? Guardou isso daí? Anotou isso daí? Então vamos lá. Consciência, reflexão, introspecção e fé. Nós vamos falar sobre isso até o final. Mas, no resumo, é Deus despertando a sua consciência. Por quê? O topo não desperta a consciência. O topo é o local, é o lugar onde nós vamos chegar, e de lá, quando nós temos consciência, nós não voltamos para o fundo do vale. Mas se você estiver lá no topo, lembra aqui do V, se você estiver lá em cima no topo, tá, que é o fundo do vale, lá em cima, se você estiver aqui em cima e não tiver consciência, você vai cair no fundo do vale. Muitas pessoas caíram, estão na metade, outras estão aqui, mas tem pessoas que estão lá no fundo do vale. E o fundo do vale é o famoso fundo do poço. E é lá onde muitas pessoas não sobrevivem. Por que vale de ossos secos? Aqueles ossos estavam secos porque muitas pessoas morreram ali. Muitos sonhos ficaram no fundo de um vale. Muitas pessoas que estão assistindo agora tiveram um sonho na vida, tiveram algo para conquistar, algo para vencer. Isso na família, nos negócios, no ministério, na espiritualidade, nas emoções, no psicológico, no dia a dia, e não conseguiram sair do fundo deste vale. E ali, infelizmente, é um local de sequidão, é um local onde só tem ossos, onde pessoas não tiveram forças para escalar essas paredes, essas montanhas, para saírem de dentro desse vale, ou pelo menos para ficarem lá no topo do vale, porque o topo do vale é o lugar da sua vitória, é o lugar onde Deus deseja que você esteja, tá bom? Então, eu quero agora que você envie esse vídeo, gente, compartilhe, tem pessoas que precisam assistir essa mensagem. E curta isso daqui, porque o algoritmo do Instagram depois, lógico, vai estar no YouTube, mas ele começa a sugerir, ele está dizendo assim, quando você curte, comenta ou compartilha, o Instagram está pensando assim, veja bem, o robozinho, esse conteúdo é relevante, nós precisamos entregar para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Ali dentro deste vale é um local de gerar consciência. Por quê? Quando você está lá no topo, tá tudo bem. Veja bem, olha só, olha o que Salomão disse. Você estar numa festa é normal, mas ele disse algo que é muito difícil nós compreendermos. Ele disse assim, às vezes é melhor você estar num velório do que você estar numa festa. Por quê? Velório é um local de reflexão da vida. Quem falou isso? Um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra, Salomão. Certo? Então entenda, quando você vai para o vale, é um local de reflexão, um lugar de reflexão. E lá dentro, Deus vai fazer perguntas para que esta reflexão aconteça potencializada, vire uma introspecção. E isso venha gerar fé. Certo? E nessa somatória, o que acontece? Gera consciência. Ou seja, uma pessoa sem consciência é um bebê. Vamos lá. Por que muitas pessoas nunca aprendem? Porque tem uma consciência muito infantil, uma consciência de bebê, vamos dizer isso. Então, como faz para nós despertarmos a consciência? Nós precisamos fazer o quê? Entrarmos na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, olha que incrível, ele disse assim, Ezequiel disse, eu senti, olha isso, eu senti a presença poderosa do Senhor. E olha que incrível, todas as vezes que nós sentimos a presença poderosa de Deus, você fala assim, agora vai. E na maioria das vezes, Deus vai pegar você e vai colocar você lá no vale. Ai, Daniel, por quê? Porque tem muitos aprendizados na sua vida. Tem muitas coisas que precisam acontecer na sua vida. Que se você não der valor,
você vai se perder lá na frente. Então Deus muitas vezes, antes de te dar algo, antes de Deus colocar algo nas tuas mãos, primeiro Ele vai gerar consciência. Então vale, tá? V de vale, é um lugar do quê? Do despertar da consciência. E a minha pergunta é, quem Deus levou então para o deserto? Jesus em Mateus 4. Quem Deus tirou lá do Egito e levou para o deserto? Moisés e o povo de Israel. Quem Deus pegou e levou para um vale? Ezequiel. Então entenda, tá? Veja bem, se você sente a presença de Deus, porque todos eles sentiram a presença de Deus. Se você está sentindo a presença de Deus, ou seja, que Deus está com você e você está num deserto, você não está ali por desobediência. Porque existem desertos e vales que muitas pessoas passam que é por desobediência. Mas aqui, tanto lá como Jesus, tudo o Espírito de Deus levou eles lá. Para quê? Para que lá acontecesse algo. Então aqui, no caso de Ezequiel, ele sentiu a presença de Deus. Então qual que é a diferença? O deserto da desobediência, o vale da desobediência ou o vale da obediência? O vale da obediência, o Espírito pega você, coloca lá. E Daniel, quando eu saio? Somente quando tiver consciência. Daniel, mas eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tempo. Veja bem, você deve... Quem tem mais de um filho aqui sabe o que eu estou falando. Quando você tem mais de um filho, cada filho tem o seu tempo de aprendizado. E assim somos nós para com Deus. Todos nós temos um tempo de aprendizado. Então pode ser que o meu vale seja 1 ano. Pode ser que o seu vale seja 2. E aí, se nós pegarmos aquele povo que saiu lá do Egito, um povo totalmente... com uma mente afunilada, sabe? Com aquela mente minimista ali, 40 anos. E a minha pergunta é, você tem estômago para ficar 40 anos no deserto? Você tem estômago para ficar anos dentro de um vale? Não, eu não tenho. Então qual que é o segredo? Você precisa sair logo daí, mas você só sai daí quando gera consciência. Tá entendendo? Se não gerar consciência, você não consegue sair do vale. Porque Deus te segura aí. E não tem quem arranca você daí. Sabe? Não tem oração de pastor, não tem reza de padre, não tem intercessor, missionário que fala assim, eu vou orar por você. Não, porque o tratamento é direto com a fonte, é você e Deus. Então isso é muito incrível. Tá, mas por quê? Tá, um dos porquês é gerar consciência. Tá, mas por quê? O Espírito leva seres carnais como eu e você para dentro do deserto de vale. Para fazer com que seres carnais como eu e você se tornem seres espirituais. Pegou a chave? Por quê? Muitas vezes a gente passa muito na carne, sabe? O que é passar na carne? Deus está querendo falar com a gente, deixa para depois isso daí. Ou, tem uma mensagem aqui que Deus quer falar com você. Não, depois eu ouço. Ou, Deus quer te enviar uma palavra. Deixa para depois. E nós vamos adiando, procrastinando. Aí Deus olha para você e fala, pera lá, você não quer me ouvir assim na boa? Então pera um pouquinho aí. Deus vai lá, pega o fulano, o Beltrano, joga lá dentro do vale. E você vai se afunilando lá dentro do vale. Sabe para quê? Para que toda essa carnalidade, falta de consciência com Deus, ali dentro do fundo do poço, o que as pessoas começam a pensar? Poxa, eu estou no fundo do poço. Igual o filho pródigo, mensagem 2 domingos atrás. Meu pai tem do bom e do melhor lá. E eu aqui comendo comida de porco. Às vezes Deus está falando, eu tenho o melhor desta terra para você. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se você não quiser não ouvir, você não come. Mas se Deus tem um plano na sua vida e você não quer, Ele pega você e joga você dentro do vale. E dentro do vale você começa a voltar para a essência. Por quê? Está gerando consciência. Qual que é a tua essência? Se desprender do ego. Qual que é o meu ego? Qual que é o seu ego? Tem pessoas que é a ira, outros são a luxúria, outros são indolência, outros são inveja. E aí vai. Vaidade, medo, gula, avareza. Tá entendendo? Então cada pessoa tem o seu ego. E Deus está falando assim, ei, se desprende disso, isso vai te afundar. Não, Deus, eu não quero ouvir a sua voz. Então, Deus vem e fala assim, eu quero falar com você. Aí a pessoa, nossa, senti a presença de Deus. Deus falou, agora eu pego você e coloco no vale. Não, Deus, mas não pode. Filho, eu tentei falar com você numa boa, sabe? Eu tentei dialogar com você, mas você não me ouviu.
Porque o que Deus faz agora, você não entende o porquê, mas você só vai entender depois. É o que a palavra diz. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Deus hoje está liberando uma palavra para você. Ele está falando assim: ei, é momento de você sair do vale. Até quando você vai ficar nesse vale? Mas, ô Daniel, mas o vale é lugar de despertar consciência. Sim, enquanto você não despertar, você não sai. Então Deus está perguntando, quando é que você vai aprender? Sabe, tem gente que já levou chinelada de Deus nas costas. Eu já levei. Quem que nunca levou uma chinelada de Deus nas costas? Quem nunca levou uma cintada de Deus? Quem nunca foi corrigido pelo Senhor? Então entenda o seguinte, enquanto você não aprender, o vale, que era um local apenas de passagem, vai se tornar a sua casa por um período. E aí? Você quer uma casa no vale? Não. Então, não coloque as estacas. Não crie raízes no vale. Tá entendendo isso? O vale não é o seu lugar. É apenas um lugar de passagem. Tá entendendo isso? Ali dentro do vale é um lugar onde você vai sentir a presença de Deus, onde Deus vai falar com você. E ali é um lugar onde você precisa se desprender de tudo aquilo que te algema, que te amarra, que te prende. Então, hoje é o momento de você entender que tudo isso que está te amarrando, tudo isso que está te prendendo, tudo isso que está te sufocando, na verdade, é apenas uma passagem. Não crie raízes no vale. Vale não é o local de você colocar as estacas e construir palácios. Vale é lugar de aprendizado. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair do vale. E aí a gente começa a entrar aqui, no versículo 1, a terra estava coberta de ossos. Olha isso daqui. O que ele estava querendo dizer? Pessoas que acreditaram que ali era o lugar deles, morreram ali. Morreram ali. Gente, fundo de vale, fundo do poço, não é lugar para você. É só uma passagem, é só um tratamento, é só um momento em que Deus vai te alinhar, vai gerar consciência, vai gerar reflexão, vai gerar introspecção, vai gerar fé. Para quê? Para que quando você começar a subir as montanhas que cercam este vale, para que você nunca mais volte para lá. Quantas pessoas começaram a subir e não geraram consciência o suficiente? Não refletiram na sua vida o suficiente? Não foram introspectivas dizendo assim, pera lá, deixa eu ver o que eu aprendi com isso. Deixa eu ver o que Deus quer para a minha vida. Deus quer de mim o quê? Que eu seja dependente dele. Você está entendendo isso? E ali, pessoas começaram a subir e escorregaram. E caíram no fundo do vale. E normalmente essas pessoas, o que acontece? São pessoas que se magoaram, se feriram. E Deus está falando para você, não importa quem te magoou, não importa quem te feriu, aí não é o seu lugar, ponto, acabou. Mas você só sai daí, filho, quando você estiver curado. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Eu não vou deixar você sair do fundo do poço, do vale, para ir lá para o topo, chegar lá para ofender as pessoas, para você ser arrogante, para você não comemorar, para você não ter aprendizado. Então se cure. Porque se você não se curar, você vai acabar padecendo no fundo do vale. E aí, olha o que acontece no verso 2, ele fala assim, ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Falo isso e estou arrepiado. Reconhecimento da área. Veja bem, para você saber, entender e aprender. Opa, aqui não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Qual é o seu lugar? Tente acertar aí. O seu lugar é o topo.
O seu lugar é aqui, ó, no topo. Porque quanto mais alto estamos, mais no nosso local de propósito estaremos. O teu lugar não é o fundo do vale. O fundo do vale é apenas um local que Deus vai te levar para dar uma volta. Está escrito, ó. Ele me levou para dar uma volta. Mas tem gente que fala assim, nossa, aqui não tem nada de extraordinário. Lógico, porque o extraordinário não acontece aqui. O extraordinário acontece aqui. Aqui Deus te prepara para o extraordinário. Aleluia. Ei, Deus está te preparando para algo incrível. Receba essa palavra na sua vida. Você não vai ficar nesse vale. Esse vale não é a sua casa. Entenda, Deus levou Ezequiel lá para quê? Para saber, entender e compreender. Esse não é o meu lugar. Deus não pegou Jesus e levou Jesus a vida inteira no deserto. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Você está entendendo? 40 dias e 40 noites. O tempo suficiente, sabe para que ele fazer? Sabe o que Jesus fez? Murmurou, reclamou, deserto, porque não. Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Quando você for para o fundo do vale, Deus está te dando a oportunidade de você, porque o Espírito te levou lá. Então Deus está te dando a oportunidade de você jejuar, orar, ler a Bíblia, se preparar. Para que quando você começar a sair do vale, ninguém possa te parar. Quando você estiver chegando aqui no poço, no topo, quantas pessoas que estavam chegando no topo, e aí colocaram a mão aqui, e uma pessoa veio e chutou, você despencou e caiu. Quando você está fortalecido, as pessoas podem chutar a tua mão, as pessoas podem te socar, as pessoas podem fazer o que quiser. Sabe o que você faz? Você continua subindo. Sabe por quê? Porque Deus estará com você. Deus estará com você. E quando Deus está conosco, ninguém pode impedir. Ele fala assim, agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá, tá maravilhosa. 3 agora, vamos lá. Então, o Senhor me disse, oh, glória a Deus. Vale é lugar de ouvir a voz de Deus. Tem gente que vai para o fundo do vale. O que você está fazendo aí? Não, porque eu tenho plano, que eu tenho projeto. Não vou ouvir ninguém. Falta de consciência. Chegou no fundo do vale do poço? Ó Deus, eu não tenho nada no seu Senhor. Fala, Pai, que o teu servo ouve. Sabe? Abaixa a guarda. Lamentações capítulo 13, a Bíblia fala, se prostrar humildemente. Sabe o que é isso? É você entender que Deus quer falar com você. Sabe? Quantas vezes Deus quis falar com você, você não ouviu? Por quê? Lá no topo, desfrutando. E Deus fala, filho, não precisa disso. Eu te escolhi para você ajudar pessoas, eu te escolhi para você abençoar ministério, eu te escolhi para você patrocinar ministério, eu escolhi você para pregar independente. E as pessoas fazem de conta que não é com elas. Deus fala assim, te deu o dom de contribuir, você não contribui? Quantas pessoas estão padecendo? Porque as pessoas pensam, se o cara não pregar, as pessoas padecem. Não, se as pessoas também não contribuírem, não acontece, porque o cara que prega não consegue pregar. É coisa simples. Aí Deus pega a pessoa que está lá no topo e fala assim, desce. Porque é lá no fundo do vale, preste bem atenção nisso. É lá no fundo do vale que você vai começar a ouvir a voz de Deus. Pegou essa? Você está entendendo isso daí? Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. E aí, veja bem, ele pega e coloca ele lá. E olha o que ele fala. Ainda no 3. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Sabe o que eu entendo assim?
quando ele fala homem mortal, mulher mortal, ele está falando assim, ei, você se esqueceu que eu sou Deus e que você é o sopro da terra, o pó da terra? Por isso que Jesus, olha isso que eu vou te dizer agora, quando ele começa a oração do Pai Nosso, você lembra o que ele fala? Pai Nosso que estás nos céus. Jesus quis dizer o seguinte, entenda o seguinte, o Senhor está lá no céu, no trono dele de glória, onde você está? Aqui na terra. Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Ei, gente, estamos aqui só de passagem. Só de passagem. Você pode ter conquistado 1.000, milhões ou bilhões. No final das contas, você não leva nada daqui. Nada. Quando a gente olha para Salomão, o homem mais rico financeiramente que pisou na face da terra, ele disse um dos maiores ensinamentos. Ele deu grandes ensinamentos e provérbios. E ele fala muito sobre isso. Eclesiastes, ele fala muito sobre isso. Tudo é o vento. Tudo é como o vento. Tudo é passageiro. E posso fazer uma pergunta? Respire bem fundo. E quero te fazer uma pergunta agora. Se hoje fosse seu último dia na Terra, o que você faria agora? Você entende que você não pensaria em falar assim, poxa, eu tenho que transferir esse dinheiro para aquilo ali, eu tenho que resgatar aquele dinheiro? Muitas pessoas iriam passar ao lado daqueles que amam. Porque nada faz mais sentido. Por isso que o maior homem que passou na face da terra pregava o amor. Porque Deus, Ele te leva para o fundo do vale porque Ele ama você. Entendeu? Ele não leva você para o fundo do vale para te punir. Ele leva você no fundo do vale porque Ele ama você. Ele não quer ver você perdida, Ele não quer ver você perdida. Ei, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Entende que tudo que você correu a vida inteira não faria mais sentido algum? E o que faria sentido é aquilo que você deixou de fazer muitas vezes. Ou aquilo que você fez para as pessoas que você ama. Só ouve a voz de Deus, que nem ali, ó. Então o Senhor me disse, homem mortal, Ezequiel começou a ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem está recobrando a consciência. Sabe por quê? Quem está sem consciência é igual um homem chapado, né? O cara tá chapado na bebida, chapado na droga. Se fala com ele, ele tá pairando. Perde a consciência. Então Deus veio e faz logo uma pergunta para Ezequiel. Olha isso. Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Será significa assim, ei, você tem fé? Será faz refletir. A minha pergunta é agora, será se você consegue sair do vale? Será que Deus tem poder para te tirar desse vale? Será que as coisas podem dar certo na sua vida? Entende? Você vai falar assim, claro que sim. Fé. Deus gera fé no coração de Ezequiel. Consciência, reflexão. Quando vem a pergunta, porque pergunta faz a gente refletir. E depois da reflexão a gente vai para a introspecção, ou seja, absorve. Absorveu. Canalizou, gera fé. VAP. Fé. A fé que move montanhas. A fé que move o coração de Deus. A fé que nos aproxima de Deus. Aleluia.
Versículo 4. Ele disse, Deus disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Ei, escuta aqui. Aleluia. Daniel, e aquelas pessoas que morreram ali, que já estão consideradas mortas ali no fundo? Você pode estar ruim, mas se você der ouvido à voz de Deus, Deus vai usar você para trazer vida para quem já se considera morto. Aleluia. Aleluia. Esses ossos podem tornar ter vida? Ezequiel falou, o senhor que sabe. Então Ezequiel, pega essa. Eu vou usar você. Já que você está aí no fundo do vale, faz um favor para mim. Profetiza sobre esses ossos que eles vão voltar a ter vida. Ei, tudo aquilo que as pessoas destruíram na sua vida, sonhos, projetos, planos, planejamentos, Deus está soprando agora sobre a sua vida, sobre a sua família, vida. Vida em abundância. Só Deus pode fazer isso. Por isso que Ezequiel, ele pensa, reflete, fala assim, preste bem atenção nisso, gente. Nós só acreditamos naquilo que é possível. A nossa alma acredita no impossível, porque aí somos movidos por fé. Enquanto você não for movido por fé pela sua alma, o que é a alma? Suas emoções ligadas lá com o teu espírito em Deus. Quando você entende isso daqui, Deus faz o sobrenatural. Você acredita nisso? Não, mas Ele faz. Ele faz. Sabe, Ele faz isso daqui, ó. Depois lá no final ele fala assim, ó, profetiza para o vento. Aí que está. Essa semana passada eu atendi uma família que a pessoa olhou assim, uma pessoa que não é daqui, e disse que ela passou de carro assim, tinha um senhorzinho, deixa eu contar esse testemunho bem rápido, tinha um senhorzinho debaixo de um sol na porta do estacionamento, e ela passando de carro falou, Senhor, levanta uma pessoa para colocar ali, dar uma sombrinha, um guarda-chuva para aquele homem. Aí ela passou e poucos metros depois ela parou no semáforo. Quando ela parou no semáforo, Deus tocou no coração dela, olha para trás. E sabe o que aconteceu? Num dia que nem tinha nuvem, apareceu uma nuvem e trouxe sombra para aquele homem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você pede a sombrinha e o guarda-chuva? Porque é no que você acredita. Mas Deus, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele não é dono da terra, Ele é criador do universo. Deus moveu uma nuvem para provar assim, ó, você acredita numa sombrinha, você acredita que eu posso dar uma sombrinha para aquela pessoa, mas eu posso mover céus e terra para poder te tirar dessa situação. Isso é o que nosso Deus faz. Isso é o que o Deus do impossível faz. Então pare de acreditar somente no que você acredita e passe a agir pela alma, pelo espírito, pela fé, e você vai acreditar no impossível, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Deus hoje aqui está destravando, quebrando barreiras. E ainda que você ande num lugar onde não tem mais vida, Deus vai usar você para olhar para aquelas pessoas que estão piores do que você e falar assim, ainda há esperança. Deus fez uma promessa na sua vida. E Ele vai cumprir. Deus fez uma promessa na sua família. E Ele vai cumprir. Mas enquanto você não tiver consciência, gente, pega isso. Não deixe o inimigo tirar a sua consciência. O inimigo, sabe, ele deixa as pessoas chapadas. Sabe? Nécias, loucas. Quando o inimigo toma uma vida, o que ele toma? A mente. Sabe, para quê? Para que aquela pessoa fique pairando. E seja sabe aqueles bonequinhos manipulador? Que são manipulados, perdão? É aquilo ali. É isso que o inimigo faz com muitas pessoas, mas você não foi gerado para isso. Você não foi gerada para isso. Quantas pessoas estão assistindo isso daqui agora? Precisam voltar a pregar, ofertar, dizimar. Precisam voltar a ajudar pessoas. Precisam ajudar o próximo. Precisa evangelizar, eu não sei qual que é o teu dom, mas você precisa voltar a fazer, precisa voltar a cantar, louvar. Ah, mas eu só canto no altar da igreja. Para com isso. Eu não canto bem, eu canto em qualquer lugar, menos nas redes sociais, menos no altar, porque não é o meu dom. Agora, o dom que Deus me deu, enquanto eu estiver nessa terra,
eu vou exercer. Sabe por quê? Senão ele vai cobrar de mim. Deus te deu o dom. Do quê? De contribuir? Tira a mão da ratoeira. Tira a mão daí. Contribua. A tua prosperidade está ligada na tua contribuição. Seja ela financeiramente, em emoções, psicologicamente, pregar a palavra, qualquer contribuição. Quantas pessoas que Deus concedeu riqueza e a pessoa fica assim? Deus te deu muito além do que você precisa. Isso que se chama, transbordar. Você tem além do que você precisa e guarda. Aí Deus fala assim, pera lá. É igual uma caneca dessa. Começa a encher. A hora que ela transbordar, você tem além do que você precisa. Você tem comida, bebida, você tem tudo que você precisa. Ajude. Mas o diabo vem falar para você, vai fazer falta. Se você ofertar, vai fazer falta. Se você dizimar, vai fazer falta. Se você contribuir, vai fazer falta. Se você pregar, vai fazer falta. Se você tirar tempo para ajudar alguém, vai fazer falta. Se você não cuidar da tua família, vai fazer falta. E vai fazer falta. E vai fazer falta. Não! Deus, ele tem muito mais para dar para você. Porque a Bíblia diz assim, ó, do rio, lá do trono de Deus, correm rios de água viva. Nunca é a mesma água. Água parada dá bicho. Tá entendendo? Água parada dá bicho. E falando de bicho, sabe o que eu me lembro? Quando Deus começou a dar o maná pro povo no deserto. Deus falou pro povo assim, ó, pega o que vocês quiserem. Você come 5 quilos de maná por dia? Pega 5 quilos e come, criatura. Come até sair pelo nariz. Mas come. Agora é o seguinte. Se você pegar 100 gramas a mais e guardar para outro dia, vai amanhecer cheio de bicho. Sabe por quê? Vocês têm que aprender a confiar em mim. Que todo dia tem alimento novo. Todo dia tem algo para dar. O nome disso é fé. E tenta acertar o que o povo fazia. Guardava porque não tinha fé. Todas as vezes que você guarda alguma coisa que era para você dar para Deus, amanhã é cheio de bicho. Você começa a padecer financeiramente. As coisas na tua vida não dão certo. Sabe por quê? Porque você só acredita no possível. E aí é um local que só acontece o que você faz. Você quer contemplar a glória de Deus? Você quer contemplar o impossível? Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus transbordar na sua vida. Quantas pessoas que estão travadas. E a parte que você é mais travado, escute isso daqui agora. Escute. Começamos a falar de dinheiro, já um monte de gente já saiu da live. Escute aqui para você que ficou. O local, a vida que você está levando, o local que você mais está travado, o lugar que você mais está travado na sua vida, é o local que você mais se ofende quando se fala. Tem pessoa que tem problema com dinheiro, começa a falar, lá vai o dinheirista falando. Tem pessoas que têm problema com as emoções, começa a falar, a pessoa começa a se esquivar. Tem pessoas que têm problema no psicológico, tá cheio de travamento na área espiritual, emocional, psicológico. Começa a falar, ela já se fecha. Não, isso aqui não é para mim. Lá vem já falar disso aqui de novo. É igual uma criança. Crianças não gostam de ser chamadas a atenção. Adultos, sim. Quando Deus chama Ezequiel, ele fala assim, ó, vem aqui, eu vou te levar para o vale. Vê se Ezequiel murmurou. Vê se Jesus murmurou. Jesus em 40 dias e 40 noites ficou no deserto e saiu. Ezequiel entrou e saiu. Agora eu te faço uma pergunta. Quem entrou no deserto e não saiu? O povo que saiu do Egito. 40 anos lá, Deus falou assim, olha, eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês não querem ser destravados. Vocês não querem dar o braço a torcer. Vocês não querem sair dessa vida. Eu estou falando para vocês, gera consciência. Gera dependência em mim. Tenham fé. Moisés subia para o monte e voltava, o povo fazia uma imagem, idolatrava. Sabe o que Deus falou? Eu não tenho uma notícia muito boa, Moisés. Fala para esse povo que todos os que saíram do Egito vão morrer no deserto. Somente os filhos deles vão entrar na terra prometida. Olha isso, gente. Por isso que muitas vezes eu vejo, falo, meu Deus, essa pessoa aqui vai prosperar. Essa pessoa aqui... Aí você começa a entrar na área que ela precisa ser destravada. Não é bloqueado. Bloqueado ainda a pessoa vai. Ela está travada. E o chamado dela, por exemplo, é ser financeiramente próspera, para que ela possa ajudar ministérios e fazer a obra através dos recursos dela. Você começa a falar, a pessoa fica desconfiada. Lá vem o cara falar de dinheiro. Sabe por quê? Porque ela está travada. E o diabo sempre vai usar o travar dela para continuar ela travada ali, porque dela não dá fruto. Aí Jesus passa por uma árvore e fala, se você não dá fruto, amaldiçoa a árvore. No outro dia amanheceu seca. E aí? Machado em árvore seca. Não serve mais para nada.
Ei, Deus não quer que você só dê sombra, Deus quer que você vá e dê frutos. E a gente só conhece uma árvore pelo fruto. E a árvore só leva pedrada que tem fruto. Já viu alguém tacar pedra em árvore que dá sombra? Não taca. Só leva pedrada a árvore que dá fruto. Para quê? Tem uma manga, coisa mais linda lá no topo. Ou você vai bater com um pedaço de pau, ou você vai catar uma pedra, um chinelo e vai tacar. Só leva pedrada quem dá fruto. Então quanta gente, quantas pessoas que Deus está falando assim, ei, abre o seu coração, eu quero te usar. Pare de guardar o que não é seu, você não precisa disso. O que você precisa é seu, mas eu te dou além do que você precisa, para você fazer a obra. E aí que está. Versículo 4, olha isso. Ele disse, profetiza sobre esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Veja bem que eu vou te dizer, quando nós estamos debaixo de uma palavra, nós prosperamos. Somente quando estamos debaixo de uma palavra. O que é isso? Deus liberou uma palavra. O que é? Quem é você? O que você está fazendo nessa terra? Para que Deus te colocou nessa terra? Ah, eu sou filho de Deus, eu sou mãe, sou pai, eu sou esposo. Agora, você fala assim, eu sou administrador financeiro, eu sou profissional liberal, eu sou empresário. Não, você está. Porque se você perder isso, você continua sendo quem você é. E quando você entende quem você é porque você falou assim, consciência. A minha alegria está no Senhor. Minha alegria não é passageira. Aleluia. Olha isso que poderoso. Tudo muda. Tudo muda. Quando uma palavra é liberada sobre a sua vida, igual essa de hoje aqui, tudo muda. Então, para você que tem problema com dinheiro, eu tenho uma notícia incrível para você. É nessa área que Deus quer te prosperar e você está travado. Para você que tem problema com emoção, é nessa área que Deus quer te usar e você está travado. O diabo sempre vai te travar na área que Deus mais quer te usar. Por isso que a Bíblia diz, ele vem, né? Ele vem como um lobo, mas vestido de ovelha. Como dizia minha avó, ele vem com sapatinho de algodão. Entenda o seguinte, a área que você tem mais dificuldade, a área que Deus mais quer te usar. Oh, glória a Deus. A área que muitas vezes você passa mais lutas e batalhas é a que Deus quer mais te usar. Aleluia. Então, você quer prosperar? Seja quem você é. Seja quem Deus falou que você seria. Porque as pessoas vão dizer, que você é isso, que você é aquele outro. Ei, se for falar mal de mim, entra na fila. Eu estou falando, e para você também. Entra na fila, tem muita gente aí para falar mal, tem muita gente para denegrir ministério. Mal sabem essas pessoas que elas estão sendo usadas pelo diabo. Sabe para quê? Para promover o ministério de quem faz a vontade de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, você pode estar de qualquer lado. Mas eu quero dizer algo para você. Se você abrir o seu coração, pedir perdão para Deus, se humilhar na presença de Deus, não dos homens, Ele vai te levantar. E Ele vai falar assim, fulano de tal, você está vendo esses ossos? Sim, Senhor. Será que esses ossos podem tornar a ter vida? Senhor, Tu sabes. Então é o seguinte, você está olhando para a tua vida? Está terrível. Tá, Senhor. Então agora é o seguinte, está terrível, mas tem gente que está pior do que você. Eu vou te usar para você profetizar sobre vidas de pessoas que já morreram na estrada. Então entenda o seguinte, você está vivo? Todo ser que respira, louve o Senhor. Aí ele começa a falar lá, então profetizei conforme a ordem do Senhor, versículo 7. 6. Eu lhes darei tendões e músculos, cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês. Olha que incrível isso, preste bem atenção. E os farei viver de novo, aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Respiração. Todo ser que respira, louve o Senhor. Hoje talvez você está falando assim, minha situação atual não é a melhor. Mas vai ser. Porque o topo te espera. A hora que você entender que o vale é um local onde Deus quer te usar momentaneamente para ajudar pessoas que estão piores do que você vai estar preparado para ir para o topo e ajudar pessoas também que estão melhores do que você. Aleluia. Então profetizei conforme
a ordem que eu havia recebido. Olha isso. Deus está te dando uma ordem. Qual que é o teu chamado? Contribuir? Contribua. Qual que é o teu chamado? Pregar? Pregue. Qual que é o teu chamado? Louvar? Louve. Qual que é o teu chamado? Empreender? Empreenda. Qual que é o teu chamado? Administrar? Administre. Teu chamado é ser mãe? Vai ser mãe. Teu chamado é ser pai? Vai ser pai. Qual que é o teu chamado? Exerça o seu chamado e pare de querer exercer o que você não foi chamado. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Olha que incrível isso. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e os músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Não tinha vida ainda. Ei, preste bem atenção nisso daqui. Deus quer te levar para você gerar vida. E não somente para juntar as peças. A juntar peça qualquer um faz. Mas vida é somente quem é usado por Deus. Eu me lembro daquele mágico, adivinho, que queria fazer o que Paulo fazia. Se não me engano, em Atos fala sobre isso. Coríntios, Atos, se não me engano. E ele tentou expulsar um demônio e o demônio deu um couro nele. E aí que está. Nunca queira ser usado por aquilo que você não foi chamado. Você sempre vai levar uma peia. Mas quando você entender que o teu chamado é para fazer a diferença na vida de outras pessoas, que aquilo que Deus te chamou tem algo incrível para você, pronto. Então o Senhor me disse, Ezequiel 37, versículo 9. Então o Senhor me disse, homem mortal, nunca se esqueça disso, hein? Não é porque você liberou uma palavra que você é o grande, que você é a grandiosa. Não, você continua lá no fundo do poço e não mudou nada ainda. Você está no fundo do vale ainda. Mas ali é Deus mostrando para você que tudo pode ser diferente. Homem mortal, profetize para o vento. Lembra que eu falei? Deus faça assim. Deus, não. Eu posso fazer muito além. Eu vou usar outros tipos de recurso. Profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando. Oh, glória a Deus. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Agora a minha pergunta é mais fácil subir no topo sozinho ou é mais fácil subir com pessoas te ajudando? Quanto mais pessoas você ajudar, ou se você focar em ajudar algo e essas pessoas transformarem vidas, quanto mais pessoas forem transformadas, mais rápido você vai chegar no topo. Mais rápido você vai prosperar. Aleluia. Ei, você pode estar em qualquer momento da sua vida, sabe? Mas eu quero dizer algo para você hoje. Deus, hoje, está liberando uma palavra que você está saindo deste vale. Como assim, Daniel? No momento da oração agora, eu quero que a sua oração seja a seguinte oração. Você vai orar com as suas palavras. Mas a intenção aqui é assim: Deus, eu já entendi. Eu já entendi. Não precisa bater mais. Não precisa, descer a cintada, a chinelada. Eu já entendi. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
Dai-nos hoje. Sabe, você não precisa guardar o pão. Pão de cada dia, Deus vai te dar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tem gente que quer ter dívida perdoada, mas não perdoa dívida. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Perdoar, mesmo quando eu não quero. Porque, escuta essa, é um dos Reels que eu ia fazer aqui, GTV. A bênção que você mais deseja na sua vida. Pega essa chave. A vitória mais incrível que está na sua vida, que vai destravar sua vida, que vai alavancar sua vida, sempre estará atrás de um perdão, dito ou recebido. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Quero orar com você. Quero orar junto com você agora. Vamos lá então. Senhor, olhe para essas famílias, Pai. Olhe para essas pessoas. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? Quantas assistiram isso pelo IGTV, YouTube? E Deus, sou grato por cada pessoa, Pai, que entendeu essa mensagem, porque hoje Deus está tirando elas do fundo do vale. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já aprendeu? Já? Então prepara. Faz as malas. Só leva o suficiente. Por quê, Daniel? Porque para subir essa montanha aí vai ser pesado. Mas lá no topo, você não vai precisar de nada que você tem aí. Deus vai te dar 10. A Bíblia fala assim, uma colheita até 100 vezes. 100 vezes. Sabe por que Deus faz isso? Quando você honra Ele no pouco, a 10ª parte, Ele te dá 100 vezes para mostrar para você que Ele é Deus. Então hoje, Deus está falando assim, ó, prepara a mala, se despede dessa vida miserável, se despede de toda essa sequidão, de todo esse silêncio perturbador, que você ficou sozinho aí, no fundo do poço. Muitas vezes esse fundo do poço foi um local úmido, sem vida. E Deus está falando assim para você. Veja bem, ossos, tendões, nervos, pele, músculo, tudo o que eles precisam para sair do fundo do poço. Entenda o seguinte, Deus te fez resiliente, Deus te deu resiliência no fundo do vale, no fundo do poço. Deus te deu músculos psicológicos, emocionais, espirituais, para que você pudesse escalar essa montanha agora. Imagine uma pessoa raquítica subindo a montanha, o primeiro que empurra ela cai rolando, se machuca e vai lá para o fundo. Agora, bate num cara, numa mulher que está preparada. É bater e a outra pessoa cair. Quando você está fortalecido, ninguém te derruba. Então agradeça a Deus, porque o fundo do vale foi o local em que você contemplou, sabe o quê? Milagre. Deus proveu de onde não tinha para poder te honrar. Deus tirou de um local que você falou assim, Deus, prepara daqui. Deus falou, ei, você não sabe de nada, eu faço o que eu quero. Eu tiro de onde não tem, eu crio oportunidade.
Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu crio oportunidade. Aparece na tua frente, aparece na tua conta. Deus faz acontecer. Porque Ele é Deus. Deus faz assim, não. Como Ele vai fazer, não importa. Deixa Deus agir, para de querer estar no controle. Solta. Senhor, o Senhor está no controle, eu só estou na dependência, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, e sim contra principados, potestades, hostes, dominadores. Se você estiver revestido espiritualmente, você vai vencer todas as batalhas espirituais. Então hoje é o dia de você dar o seu passo de fé e falar assim, bye, tchau. Mas tem gente que ficou tanto tempo no fundo do vale, que tem uma sensação de apego. E sabe o que é esse apego? Deixa eu contar aqui. O seu ego. Todas as vezes que você se desprende das coisas ruins, aquela coisa ruim fala assim, não! Eu preciso ficar aí. Igual aquela parte que Jesus fala, que quando o espírito imundo sai da pessoa, ele procura lugares áridos e não encontra. Ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Ele quer voltar para ali, sabe? E se ele voltar e ver a casa tudo destruída, ele fala assim, achei vazia. Agora eu volto e trago mais 7 espíritos. E a Bíblia fala assim, o estado daquela pessoa fica pior do que antes de ter encontrado Jesus. Então o seu coração agora vai ser cheio de luz, de prosperidade. Não vai ter um lugar aí, a não ser para a presença de Jesus. Esse ego, essa sensação de apego às coisas ruins, a penumbra, essa escuridão, essa vida cinzenta que tem no fundo do vale, cheio de ossos secos, já não tem mais, porque esses ossos que eram secos agora têm vida. Então Deus chamou para que você tenha vida, e vida e abundância, transbordante. E quer uma dica? Tudo que o Senhor me der, eu vou retribuir para o Senhor. Tudo. Seja nas emoções, no psicológico, no espiritual, financeiro, em tudo. Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. E a minha pergunta é, para nós finalizarmos essa oração, qual é a data que você sai do vale? Hoje Deus está falando assim, estou liberando essa palavra para você. Você pode falar assim, recebo e aplico. Tem gente que fala assim, eu recebo, né? Mas, então, né? Falta de fé, pronto, fica no vale. Quando é que você sai desse vale? Fala a data. Agora, vai ser agora. Daqui 1 ano, fica à vontade. Cada pessoa é cada pessoa. Eu respeito o seu tempo. Deus, Ele entende o seu tempo, porque Ele é dono do tempo. Mas se tem algo que Ele ama, porque sem isso você não pode agradar a Ele. Então quando você tem isso que eu vou dizer aqui agora, Ele vê você e fala assim, esse cara aí é diferente. Fé. É o último tópico. Consciência, reflexão, introspecção, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Eu não vejo, mas eu acredito. Eu vejo que assim é possível. Então Deus está falando, só que é o seguinte, não vai ser da tua forma, tá? Porque a tua forma não dá certo. Vamos combinar assim? Deus falando com você. 30 segundos para acabar essa live, tá? Vai cair a live. Você se entrega para mim. Confia. E eu faço tudo por você? Eu faço o impossível? 10 segundos para cair a live. Vamos combinar assim? Hoje você sai desse vale?
porque eu tenho algo muito maior para fazer na sua vida? Que tal